Estamos estudando a primeira epístola de João. Vamos orar? Antes de lermos, Pai, nos achegamos a Ti no nome do Teu Filho Jesus. Quão gratos nós estamos por ler a Tua Palavra e entregar a Tua Palavra a esses que estão aqui e os que estão nos assistindo pela rede Som Life de televisão, aonde quer que eles estejam no mundo. Nós oramos para que o Espírito Santo venha nos ajudar a trazer a grande verdade deste grande apóstolo. E nessas epístolas nós te damos toda a honra e toda a glória, e todos digam amém. Jesus, ou João diz que os discípulos, que o discípulo que Jesus amava, o discípulo quem Jesus amava. E nós sabemos que Deus é amor, mas ter isso registrado na palavra de Deus fala muito, não é? Sobre o caráter e a natureza deste homem. E alguém disse que João era filho do trovão e que se tornou um apóstolo. E outro diz, que João viu a glória de Cristo no Monte da Transfiguração, a agonia de Cristo na cruz e a vitória de Cristo na visão em Apocalipse. E a origem diz que o apóstolo do amor nunca separou o amor da verdade. João é um teólogo e um evangelista. O Martinho Lutero disse que o evangelho de João é o evangelho do amor. E nesse homem, o que ele está nos dando, principalmente nas suas epístolas, quando você as lê, ele ama o Senhor de todo o coração. E você vê um homem que amou o Senhor. Vamos continuar no versículo 5. Eu estava lendo hoje à tarde do F.F. Bruce, o livro do F.F. Bruce. Ele foi um grande teólogo e ele disse que a primeira epístola começa e não termina como nenhuma outra epístola. Não começa com nenhuma indicação do escritor ou das pessoas que ele falou, ou também não termina com e fala aqui que é para os cristãos que estavam perplexos por eventos que estavam acontecendo e os ensinamentos agnósticos e que estavam tirando as pessoas da verdade do Evangelho e estavam negando que que Jesus veio da carne e a sua vinda. E aqui, no primeiro século da igreja, estava dizendo que o Evangelho de João, o amado, a sua epístola serve para mostrar a verdade da encarnação e o ministério de Cristo para os cristãos, que a sua fé foi balançada pelos falsos ensinamentos, que começa a seguir esses falsos ensinamentos, e o seu evangelho é amor, e ele sabe que o seu evangelho é verdadeiro porque ele estava lá, ele testemunhou, ele viu e ele ouviu. Que declaração, né? No versículo 5, João diz: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. E aqui essa declaração de João, a parte do ensinamento aqui, que eles negavam, dos agnósticos, eles negavam a verdade de Jesus, eles ensinavam que Jesus tinha mal em Jesus. Então, João fala aqui no começo que ele está falando contra esses erros que estão entrando na igreja. E você sabe que uma das responsabilidades do pastor é vir contra erros. É o nosso trabalho, lutar pela fé. É o nosso trabalho pregar a verdade e também é o nosso trabalho identificar o que é falso. Nem tudo na igreja é de Deus. Nem tudo no programa cristão, na televisão é de Deus. Nem tudo que vem em nome de Jesus é de Deus.
Então, nós temos como pastor, nós temos que dizer, se nós amamos as ovelhas e se não alertarmos as ovelhas, estamos mentindo. Se um pastor diz que ama as ovelhas, mas ele não alerta as ovelhas dos erros que estão entrando nas igrejas, que está desviando as pessoas, ele é um mentiroso, ele não ama as ovelhas. Se você ama alguém, você cuida daquela pessoa, não é mesmo? Esse é o trabalho do pastor. Então, aqui é a mensagem que ouvimos dele. Ele está comparando a mensagem de Cristo contra a mensagem desses falsos ensinadores, desses falsos profetas, falsos mestres. E eu quero te dizer que eu estou perplexo de como muitas pessoas nas igrejas ou na igreja podem aceitar uma mentira que é tão óbvia. É tão óbvia a mentira. Não é como, às vezes, um pouquinho de erro. Não, é tão óbvio que é falso que, mesmo assim, as pessoas que sabem, elas caem por uma mentira. E isso dói meu coração. Porque quando você começa a seguir um outro Jesus, um outro evangelho, ser guiado por um outro espírito, você vai terminar no inferno. Não tem nem si, talvez, não. Então, João diz que esta é a mensagem que dele ouvimos. E uma das coisas que João estava vindo contra os falsos ensinamentos, como você diz essa palavra no grego? Antinomianismo. Eu tive que pensar por um momento. Que literalmente significa contra a lei. Eles estavam ensinando aos cristãos que o pecado não tem problema. Eles estavam ensinando que nada está errado. Estavam ensinando que satisfaz o desejo da carne, que tudo bem, não tem problema. Estavam guiando as pessoas a se desviarem. Então, a ideia aqui que ele estava dizendo, que se você continuar a seguir dessa forma, você vai morrer no pecado e ir para o inferno. Era isso que ele estava dizendo. Então, isso aqui era um ataque contra a moralidade do evangelho. Você entende nesta noite que há uma moralidade no cristianismo, você sabia? Um cristão é para ser uma pessoa moral. Isso aqui foi fraco, gente. Eu vou falar novamente. Um cristão é para ser uma luz moral no meio do mundo imoral. É para nós, ficarmos firmes contra o que é contrário e ter a natureza de Deus, a justiça de Deus. Eu não estou proclamando legalismo, mas como filhos de Deus, nós não agimos como o mundo. Fomos mudados. E nós temos que ser, e ser testemunha desta mudança. Nós não fazemos o que o mundo faz, nós não nos alegramos sobre as coisas que o mundo se alegra. A nossa vida foi transformada pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. E aqui essa heresia, não tem nada de errado, não tem nada errado, você pode fazer o que você quiser. Então, em Apocalipse 2, ele fala sobre isso. Então alguém diz, isso aqui, ninguém acredita isso na igreja? Sim, eles acreditam, gente, eles acreditam. Há muitos protestantes que acreditam que você tem que pecar um pouquinho. Que não tem problema você pecar um pouco aqui e ali. Você está nesse mundo, nós não somos perfeitos. Não tem problema você pecar. Não, está errado. Não existe perfeição na sua caminhada com o Senhor, porque todos nós somos indivíduos caídos. Mas como filhos de Deus, que sua vida foi transformada, eu não vou ser dominado pelo pecado. E eu não pratico o pecado. Todos nós falhamos, você pensa, tem pensamentos, coisas assim, mas não é quem somos.
nós não vivemos uma vida de constante iniquidade e transgressão. Mas mesmo assim, tem aqueles da igreja, não tem problema, você pode pecar. Não, é grande coisa, gente. O pecado não fica estável. O pecado é como um câncer maligno. Se o Filho de Deus não lidar com esse pecado, vai consumi-lo e vai destruí-lo. E nós temos que reconhecer nesta noite, e eu não digo isso, por acaso, eu digo isso com o coração ferido, porque eu não estou falando do mundo evangélico, esse não é o meu mundo, eu estou falando com o mundo pentecostal e carismático. Nas nossas igrejas, eles dizem que há 100 mil pentecostais independentes, carismáticos na América. Eu acho que tem 12 mil igrejas da Assembleia de Deus, aproximadamente 8, 9 mil igrejas de Cristo e 12 mil igrejas de Deus. Eu não sei quantos pentecostais da santidade e denominações que existem, e a lista continua, eu não sei quantos tem, eu acho que tem 160 mil igrejas, de pequenas e grandes igrejas. E se nós conhecemos a verdade, vemos o coração das pessoas que estão sentadas nos bancos, você ficaria chocado do número de cristãos que não estão vivendo uma vida vitoriosa. Vivendo uma vida onde o pecado tem domínio em suas vidas. É incrível quantos cristãos chamam palavrão. Olá. Olha, carregando a Bíblia, indo para a igreja, e mesmo assim você está conversando com eles, aí sai um palavrão. Não deveria. Quantos cristãos bebem? Não devem beber. Quantos cristãos... vamos falar assim, todo pecado que você encontra no mundo, até mesmo o pecado mais mau, mais terrível, você vai encontrar dentro da igreja. Eu sei que muitos vão dizer, são pessoas hipócritas. Sim, talvez, mas muitos não são. Eles não sabem como viver para Deus. Sabe por que eles não sabem como viver para Deus? Porque o pastor nunca ensinou. Sabe por que o pastor nunca ensinou? Porque o pastor não sabe como viver para Deus. Eu estava assistindo a um clipe no Instagram, 2 pregadores, e eu nunca vi eles antes, eu nunca ouvi eles. É um pastor de uma igreja, mega igreja, 10 mil membros, e eles fizeram uma pergunta para ele sobre, do outro ministro. Ele disse, nós vimos nesses últimos anos, 2, 3 anos, ministérios grandes, igrejas, pastores de mega igrejas caírem. Qual é a razão para isso? Ele fez a pergunta para um outro pastor. E a resposta foi muito boa. Ele fez uma declaração, ele disse, deixa eu dizer desta forma. Ele disse, pastores de mega igrejas, eles vão para as notícias por causa do tamanho da igreja. Eles estão na televisão. E o problema da igreja, de uma mega igreja, não é só a igreja, a mega igreja que os pastores estão caindo, os pastores das pequenas igrejas também estão caindo. Então, ele estava tentando dizer a razão. Eles não são consagrados. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que alguém que é filho de Deus, ser um ministro do Evangelho e tem um desejo em seu coração de ser consagrado para o Senhor. Aí ele disse, falando do ego, ele fez várias declarações e eu discordei de todas. O problema é simples, se estão sentados no banco ou atrás do púlpito, muitos cristãos nunca foi dito como viver para Deus, eles não sabem o que é a santificação. Então, João está lidando com isso. Ele declara que Deus é vida, Deus é luz. E a ideia aqui que Deus é luz
e o seu caráter é luz. Então, o que a luz faz? Ela reflete, não é? A luz, ela acaba com a escuridão. Então, o que João está dizendo aqui, esses falsos ensinadores, esses falsos profetas, esses falsos mestres, eles estão ensinando mentira. Então tem escuridão neles. Eles não estão vivendo uma vida de luz. Eles não são exemplos que você possa seguir. Mas quem eu toquei, aquele que eu vi, aquele que eu ouvi falar, ele é luz. Entenda, a luz, quando está falando de Deus, está falando de santidade e de justiça. Então, quando ele diz que Deus é luz, Deus é santo, Deus é justo, Jesus Cristo é a justiça de Deus. É isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo aqui que Deus é luz, está associado, né? Alguns dos exemplos, Deus aqui é a vestimenta de Deus, um dos exemplos. Ezequiel, na glória de Deus, da luz de Deus, era um brilho. Aqui ele fala também que Cristo chamou os filhos de Deus, os filhos de luz. Nós somos a reflexão da luz. Quando nós nos convertemos, a nossa vida é transformada. Então é lindo, nós caminhamos na mesma luz que Deus caminhou nesta terra. Nós não temos a medida, né? Porque não somos perfeitos, ele era filho de Deus, nós não temos, ele não tinha limite da glória que estava nele, mas nós não temos o mesmo tanto de luz, mas a luz que nós temos é a mesma luz que Jesus Cristo, o Filho de Deus, caminhou nesta terra. Alguém precisa bradar. E diz, nele não tem escuridão, não há treva nenhuma nele. Então, na sua natureza era a verdade. A luz fala da verdade, não existe treva nele. Então, esses outros professores que você permitiu vir, esses mestres, eles não estão caminhando em luz, eles estão caminhando em treva. Então, fisicamente, a luz fala sobre a verdade e moral e santidade. Cada um de nós, como filhos de Deus, o nosso desejo, na nossa caminhada com Deus, deve ser em andar em santidade. Eu quero caminhar em santidade diante dele. Eu não quero fazer nada que o ofenda. Eu não quero nada na minha vida que é uma afronta para ele. Como o versículo diz, seja santo como ele é santo. Nós falamos assim, na palavra nós falamos assim, Deus e a sua natureza é luz e a escuridão nele não existe, nem sequer um pouco. No versículo 6, se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Aqui nós temos um fenômeno que está acontecendo no mundo, eu não sei se você percebeu, mas todos estão dizendo que, eu sou um cristão. Todos estão dizendo. Eu já vi atletas falar no Instagram, eu fui batizado, eu sou cristão, isso é ótimo. Mas a verdade é que eu acho que eles não são salvos. Não me diga que você ama Cristo, aí daqui 2 minutos você está chamando palavrão. Não me diga que você ama o Senhor e você tem uma cerveja em sua mão. Não me diga que você foi batizado, aí você está paquerando ali uma menina aqui, outra ali. Então nós temos que ter cuidado quem nós chamamos de cristão. E aqui fala de profissão, proferir a palavra e viver. Então as igrejas carismáticas, né, você tem igrejas que a maioria são religiosos, mas não são salvos. Tem a filosofia do cristianismo,
mas nunca tiveram uma experiência de mudança com Cristo. Então, essas pessoas, quem elas são? Estão dizendo, eu fui batizado, eu sou filho de Deus, eu amo o Senhor, mas não estão vivendo a vida. São mentirosos. É isso que João disse, eles estão mentindo, não tem verdade neles. E de outro lado, como eu mencionei ainda há pouco, temos cristãos que amam o Senhor e estão lutando contra o pecado. Eles precisam entender que precisamos voltar para a cruz, né, e caminhar na escuridão. Essas pessoas que estão dizendo que são justos, mas não têm fruto, estão caminhando na escuridão, não estão caminhando na verdade. E eles mentem e não vivem a verdade. Então, a salvação deles é mentira. Então, quando olhamos para isso, nós temos que entender que a salvação é uma mudança de vida ou é falsa. Nós temos que entender que este livro não fala sobre uma vida que, se você aceitar Cristo, e você vai viver como você vivia antes. Não, mas se alguém está em Cristo, ele é o quê? É uma nova criatura em Cristo Jesus. Se alguém está em Cristo. Então, a salvação significa uma mudança de vida. A salvação significa uma transformação de vida. A salvação significa que a gente não ama mais as coisas que amávamos antes. Não fazemos mais o que fazíamos antes. Nós fomos tocados pela mão de Deus. Ele nos mudou, Ele nos tirou da escuridão para uma vida de luz. Aleluia! Então, a nossa vida e a nossa caminhada com Cristo deve ser o reflexo da vida em Cristo. A sua vida deve testemunhar mais do que as suas palavras. A sua vida deve ser o maior exemplo de ser salvo. Sem você falar, para as pessoas ou citar versículos para as pessoas, eles devem ver que você é um filho de Deus. Eles devem ver que nós não somos como eles. Eles devem ver com as nossas ações que nós não caminhamos no caminho que eles caminham. Eles devem reconhecer quando eles nos veem, nós estamos em um outro caminho. Nós vemos as coisas diferente. Nós ouvimos diferente, não como eles ouvem. Então, quando nós olhamos para isso, essa declaração aqui toca no coração, né? Ele está dizendo, eu estava hesitando em falar isso. Nós temos visto, nesses últimos 20 anos, na igreja, eu não sei se faz tanto tempo assim, mas o que aconteceu? Um senhor escreveu um livro que o cristianismo, entrou em todas as igrejas, se tornou um best-seller, e o título era A Revolução da Graça. E era cheio de heresias. Eu vi o escritor da Singapura, eu vi todas as redes de televisão cristã estavam promovendo este livro, e eu estava ouvindo ele falar, eu disse, espera aí. Você está dizendo para as pessoas ler algo que é uma mentira. Porque o livro, da página 1 até o fim, é uma mentira. Deixa eu explicar o porquê, gente. Porque o escritor desse livro, a sua primícia era, como filho de Deus, que agora que somos salvos, porque Cristo morreu na cruz, e foi a declaração que ele disse,
Ele perdoou o seu pecado, passado, presente e futuro. Então, como filhos de Deus, no momento que nos convertemos, até morreremos, até no dia que morrermos, nós nunca mais temos que pedir perdão pelos nossos pecados. Esse foi o início do livro, tá? Então, se você está na igreja por muito tempo, você sabe que isso é uma mentira. Nós vamos ver isso no capítulo 2 de João. Né? Então, como filhos de Deus, nós não queremos ofender o Senhor, mas nós ofendemos o Senhor. Então, o que você tem que fazer quando você ofende alguém? Você tem que se consertar, não é mesmo? Mas aqui está o prelúdio do livro, né? Não é para pedir perdão. Tudo bem, você pode ofender a Deus o tanto que você quiser. Mas esse jovem, esse homem que escreveu esse livro, ele vai ter que pedir perdão de alguém quando ele ofende alguém, não é mesmo? Então, o que ele estava dizendo? Eu entendo, se eu te ofendi, eu vou pedir desculpa de você, se eu ofender minha esposa, eu vou pedir perdão dela, mas se eu ofender a Deus, eu não tenho que pedir perdão. Isso é estúpido, gente. Isso aí é ridículo. Isso é apostasia. Quando esse livro saiu, nós tínhamos 2 famílias que sentavam aqui na esquerda. Eles eram fiéis. Então, eles aceitaram essa mentalidade, né? Da graça, revolução da graça. E eles queriam que as pessoas leem o livro, eles compraram vários livros e estavam passando para as pessoas. Então, a gente falou com eles, disse, não, aqui não. E eles saíram da igreja. E eles saíram da igreja e hoje em dia eles não estão vivendo para Deus. Por quê? Porque eles seguiram esse ensinamento. Então, quando você segue falsas doutrinas, vai te levar a um coração endurecido. Então, quando você recusa a se arrepender e pedir de Deus para te perdoar, a realidade é, como filhos de Deus, nós temos que viver as nossas vidas num estado de consciência. Essa deve ser a nossa atitude. Eu não estou dizendo caminhar em todos os segundos, dizer, Senhor, me perdoe, me perdoe. Não, a nossa atitude deve ser, Senhor, eu sei. Eu sei, Senhor, que eu não mereço. Eu sei, Senhor, que eu sou destituído. Eu sei, Senhor, que eu sou um ser humano que preciso de Ti. Me perdoe. Eu quero viver uma vida de santidade. É uma atitude constante de viver uma vida de arrependimento. Entende o que eu estou dizendo? Porque, olha, um verdadeiro filho de Deus nunca deve querer ofender o Senhor. Nem de maneira alguma. Uma caminhada, uma pessoa que caminha tem que combinar com a sua fala. A caminhada de uma pessoa deve combinar com a sua fala. Então, produz uma vida que foi transformada. Se não há evidência de uma vida que está mudando, nós estamos mentindo e a verdade não está em nós. Caminhar na luz significa caminhar na verdade, em obediência e em sinceridade. No versículo 7, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Como vivemos a nossa vida, Ele está na luz, refere que Ele é luz. E como eu disse ainda há pouco, né? Nós caminhamos na mesma luz que Ele tem. Andaremos na luz que é a esfera em que Ele vive. Então não significa que não está falando em comunhão com outros irmãos. Significa que nós temos comunhão com o Senhor quando andamos na luz. Agora pense. Não só o Senhor deseja que tenhamos comunhão com Ele, Ele deseja ter comunhão conosco. Você sabia que Deus quer ter comunhão com você? Assim como Ele veio no jardim do Éden
na tardinha, e caminhava com Adão e Eva, tinha comunhão com Adão e Eva, Ele quer ter comunhão com você. Ele quer ter comunhão com você. Ele quer que você diga para Ele que você o ama. Ele quer que você diga para Ele que você o adora. Ele quer que você bendiga o seu nome e que Ele quer te dizer que Ele te ama. Você está aqui nesta noite? Você entende o que eu estou te dizendo? Que alegria saber que Deus, o Criador dos céus e da terra, quer ter comunhão conosco todos os dias. E você pode ter comunhão com Ele 24 horas por dia, 7 dias por semana. O Kenneth Wuest disse, nós temos comunhão um com os outros e significa que a ênfase, a comunhão que nós temos com o Senhor é bem maior. Ele disse, não somente temos comunhão com Deus, mas Ele tem comunhão conosco. E essa comunhão não é uma comunhão só de uma pessoa, ou não só é como um casal que só um está apaixonado pelo outro. Não, Deus tem comunhão conosco, cristãos salvos pela graça. Ele quer ter comunhão conosco. E o que ele está dizendo aqui, ao mesmo tempo, é que você não pode ter comunhão com Deus e ter comunhão com o pecado. Você não pode ter comunhão com a justiça e comunhão com a injustiça. E, ao mesmo tempo, como cristãos, nós não podemos ter uma amizade íntima com incrédulos. Entenda isso. Eu sei que muitos de vocês, você tem amigos que não são salvos. Não pode ser seu amigo chegado. Eu sei que as pessoas não gostam de ouvir isso, mas não pode. Você não é para caminhar com ninguém que não está em comunhão com o Senhor. Eu não estou dizendo que a gente vai mandar a pessoa embora, né? Colocar a pessoa de escanteio. Não, a gente não pode permitir estar em comunhão com esse tipo de pessoas. Não são filhos da luz. Eles não vão colocar em nós o que precisa. Eles vão tirar a sua força, a sua energia. Então, a nossa amizade deve ser com aqueles com a mesma fé. A nossa comunhão deve ser com aqueles que acreditam como nós. E a nossa amizade deve ser com aqueles que falam e edificam a nossa vida. Ter comunhão com alguém, com um tempo de necessidade, ele pode orar por nós. Quando estamos enfermos, olha, eu preciso que você ore por mim. Você não pode fazer isso com seu amigo que é incrédulo. E, olha, novamente, eu não estou dizendo para você, deixar o seu amigo de escanteio, não. Mas não permita ser atraído, a sua vida de pecado. Mas, do mesmo jeito, há muitos cristãos que eu não quero estar perto deles também. Eu não quero estar perto de um cristão que só faz reclamar, que reclama de tudo. Eu não quero ser amigo com alguém que todas as vezes que eu vejo e eu ouço todos os problemas. Eu não quero um amigo assim, porque eu tenho problemas também. A única diferença é que eu não quero que ninguém saiba quais são os meus problemas. Então, tenham cuidado. Eu quero que a minha vida seja envolvida com pessoas que são encorajadoras. Eu quero estar com pessoas que tenham fé. Eu quero estar com pessoas que são felizes. Eu quero estar com pessoas que têm alegria. Eu quero estar com pessoas que sorriem. Eu quero estar com pessoas que sabem como sorrir. Eu gosto de pessoas que são divertidas. Olha, eu não gosto de cristãos que não gostam de rir. Um cristão que não tem um senso de humor. Me dê um tempo, gente?
Olha, não deixa eu começar. Não. Olha, tem cristãos, gente, pelo amor de Deus, tem cristãos que quando você vê assim eles vindo de longe, você diz, deixa eu me desviar. Não olhe para mim, né, como se você fosse santarrão. Porque você sabe do momento que você diz como você está, eles vão te dizer. Aí eles vão mostrar, né, as marcas, aí vão te mostrar as fotos, né, de tudo que está acontecendo. E eu lembro, eu estava pregando na Inglaterra anos atrás, e eu acho que 1 hora de Londres. E era uma igreja de um bom tamanho. E tinha uma senhora lá, que só o que ela fazia era reclamar. E olha, todos os dias o céu estava caindo. Todos os dias algo ruim estava acontecendo com ela. E ela era um imã para coisa ruim. Aí, a primeira noite eu estava lá, eu entrei, eu não conhecia ninguém ali. E ela vai lá comigo. E reclamando, e eu não sabia quem ela era, eu pensava que o mundo estava caindo sobre ela. Aí ela foi para outra pessoa e fez a mesma coisa. Eu disse, entendi. Aí depois de alguns minutos ela foi lá com o pastor, aí na próxima noite ela vem, chega lá comigo, fala a mesma coisa. Outra coisa tinha acontecido. Essa mulher era um imã para coisas ruins, gente. Parecia que o céu estava caindo sobre ela. Aí ela estava reclamando. Temos que orar, pastor. Aí isso aconteceu. Eu estava lá por 1 semana. Dia após dia. Depois de um tempo, você não quer ver esse tipo de pessoa. Aí no sábado, no almoço, nós fomos para o centro da cidade. Era uma cidade antiga, né? E era linda a cidade, parecia um postal. E eu estava gostando muito, visitando, caminhando. De repente, quem estava ali? Gente, olha, um dia lindo, o sol estava brilhando, os passarinhos estavam cantando. E tínhamos almoçado, olhando para um prédio lindo, e eu estava me divertindo. Aí lá vem a mulher, reclamando, chorando, e eu ali, em pé, e finalmente o pastor, e disse, cala a boca! Aí ela ficou em pé, ele disse, eu tenho ouvido você por anos. Pare, já chega. Aí ela parou. Não comece a chorar. Ele disse, você precisa entender que você é filho de Deus. Você precisa entender quem você é em Cristo. E em vez de você sair por aí contando para todo mundo, reclamando, você precisa se levantar, proclamar quem você é em Cristo. Você precisa proclamar quão bom é Deus, quão grande é Deus. Você precisa proclamar que você é uma nova criatura em Cristo e pare de falar dos seus problemas. Aí ela começou a chorar, ele disse... Eu disse para você parar de chorar. E eu me afastei. E no meu coração eu estava dizendo, sim, que bom. E o meu pai, uma vez, ele estava no Texas. Eu não lembro a cidade. Eu era menino ainda. E tinha uma senhora que tocava o piano na igreja. Ela chegava para o meu pai após o culto, reclamando, pastor, ore por mim, eu tenho esse problema. E todo dia ela fazia isso, ele orava por ela. Na próxima noite, a mesma coisa. Na próxima noite, a mesma coisa. E uma noite, sábado à noite, o meu pai estava todo molhado, tinha pregado muito naquela noite, ele estava cansado. E quando meu pai ficava cansado, o meu pai não tinha paciência.
paciência e cansaço não ficavam juntos. E ele estava muito cansado. E se ele tivesse cansado, você ia ter a carne, viu? Ele ficava na carne. Aí ele saiu da plataforma e lá vem ela. Aí ela puxou num paletó dele. Oh, pastor, ore por mim. Irmão Swegert, meu esposo está doente, vai perder o emprego. Aí o meu pai disse, cala a boca! Aí ela se assustou, ele disse, senhora, pare de reclamar. Pare de reclamar. Impõe as mãos sobre o seu esposo e tome autoridade sobre essa enfermidade. Impõe as mãos sobre os seus filhos e tome autoridade sobre as enfermidades. Pare de reclamar, pare de estar falando para todo mundo. Aí ela olhou, deu meia volta e foi embora. Aí ele disse, hoje eu perdi a paciência, ele disse. Aí estávamos numa casa, né, dos evangelistas e tinha um telefone no corredor. E 3 horas da manhã o telefone toca. Acordou todo mundo. E eu lembro, gente, eu lembro. O meu quartinho que eu estava ali era perto do telefone e eu podia ouvir tudo. Meu pai se levantou 3 horas da manhã. Alô? E foi isso que ele ouviu. Funcionou! Ele disse, sim, o telefone funciona, sim. Ele não sabia quem era. Ela disse, funcionou! Sim, 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 eu posso ouvir o senhor. Não, funcionou! Ele disse, aí a pessoa disse, você não sabe quem eu sou? Eu sou a mulher que toca piano, sim. Eu fiquei tão chateado com o senhor e eu saí da igreja, mas quando eu cheguei em casa, as suas palavras vieram à minha mente, eu fiquei muito chateada e eu fiz exatamente o que o Senhor mandou. Meu marido estava na cama, doente, ele tinha perdido 2 semanas de trabalho e eu disse, eu estou cansado que você está enfermo, impus as mãos sobre o meu marido, orei a oração da fé e Deus o curou. E ele se levantou e disse, eu estou me sentindo bem. E pela primeira vez ele comeu. Eu fui aonde estavam os meus filhos, impus as mãos sobre os meus filhos, assumi a autoridade sobre a enfermidade e eles ficaram bons. E eu só liguei para lhe contar. Aí desligou. Músicos e cantores podem voltar. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Isso aqui é lindo, gente. Não só nos limpa no momento da salvação, mas o sangue de Jesus Cristo continua purificando o Filho de Deus. Não é uma vez e acabou. Não, esse sangue, ele flui constantemente trabalha. E o George William disse, o cristão pode crer que ele está caminhando na luz quando a sua fé está completamente no sacrifício de Cristo. Significa que ele confia em Cristo, o que Cristo fez na cruz, quando ele foi salvo, e significa também que ele continua a crer no sacrifício de Cristo no seu dia a dia. Então, aqui a palavra está falando no presente, que nos limpa, ou nos limpou, ou vai nos limpar. Significa que não há referência de tempo, mas é afetivo. Quando ele diz que um remédio cura a enfermidade, assim também o sangue de Cristo nos purifica. Assim como Adão teve a comunhão com Deus no jardim, nós podemos ter essa comunhão com Cristo também. Todos que declaram ter comunhão com Deus e negam a deidade são mentirosos. Assim como João disse no versículo 6, eles estão caminhando na escuridão. No versículo 5 nos diz a natureza de Deus, que Ele é luz,
fala da santidade. No versículo 6, a falsa profissão de que a verdadeira profissão de fé. E o 7, caminhar na luz. Examine a sua caminhada. Eu vou encerrar com isso. Examine a sua caminhada. Cada um de nós, todos os dias, nós devemos examinar a nossa caminhada. Certificar que estamos caminhando nessa luz. Certificar que a nossa fé está na cruz de Cristo e não em nós mesmos. E certificar que a nossa esperança está em nós e não na igreja. E certificar que a nossa confiança não está em um homem, mas no homem, que é Jesus. Examinar que nós não estamos permitindo que as coisas do mundo entrem e traga decepção e engano. Fiquem de pé. Pai, nós nos achegamos a Ti, no nome do Teu Filho Jesus. Te agradecemos pela palavra de Deus e oramos que traga bênção para o Teu povo. Te damos toda a honra e toda a glória. E todos digam amém.